Gênesis 1, 26, vamos dizer juntos que vocês conhecem o texto. Lá no princípio, quando fomos criados por Deus, Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, está lá na origem da gente, fomos criados por Deus como semelhantes a Ele. Para quê? Para sermos uma família dele, de muitos filhos, que enchessem a terra de filhos e filhas que se parecessem com seu pai, tivessem a cara do pai. A gente sabe que o pecado chegou depois, atrapalhou esse propósito, porque desfigurou o homem que tinha o reflexo da imagem de Deus nele, isso ficou distorcido, as características espirituais e morais que Deus tinha colocado em nós, elas foram bagunçadas, né? Corpo, alma e espírito, isso tudo ficou bagunçado, mas Deus não desistiu desse propósito. E durante toda a história do homem, toda a história da Bíblia, nada mais é do que uma busca desse Deus amoroso em resgatar esse propósito, em trazer de volta a gente a essa semelhança com Ele. Por isso que tem a ver também com o nosso propósito. Romanos 8, 28, também é um texto que vocês conhecem, podem abrir aí e podem proclamar os que sabem de cabeça. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a pandemia, viu? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Olha o propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nos criou na origem à semelhança dele, e o seu propósito continua sendo termos a imagem de seu Filho restaurada em nós. Semelhança, imagem. Identidade como discípulos tem a ver com sermos semelhantes a Jesus. Semelhantes em que a Jesus? Daqui a pouco eu vou abrir para vocês falarem as características que vocês encontraram aí de discípulo de Jesus, os textos, tá? Mas essa origem da gente, esse propósito, tem tudo a ver com sermos semelhantes a Jesus, como discípulos dele. Você sabe que discípulo, a palavra significa... Bota aí no bate-papo. O que é que a palavra discípulo para você significa? Escreva aí. Um sinônimo de discípulo. Nossa identidade como discípulo de Jesus. Um sinônimo de discípulo seria aprendiz. Ótimo, excelente. Aprendiz, imitador, excelente. Aluno, seguidor, aprendiz. Aprendiz está mais votada. Seguidor. Excelente, é isso aí mesmo. Tá bom. Quem mais for escrever, vai se escrever aí. Aluno receptivo a ensinamentos. Uau! Discípulo é aprendiz, aluno, pupilo, Luca botou, imitador. Tá? Discípulo tem a ver com imitador. Por isso, se somos aprendizes e imitadores de Cristo, estamos buscando ser semelhantes a Ele. Se formos semelhantes a Ele, o que é que vai acontecer? O propósito de Deus está sendo restaurado em nós. Nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, o propósito que é termos a imagem de Cristo formada em nós. Se eu sou um discípulo e quero parecer com meu mestre, quero imitá-lo, quero ser como ele, esse propósito está sendo restaurado em nós. Aquele que busca a semelhança do seu mestre, disse Aleph. Muito bom. Primeiro Aleph 2:3. Excelente. Semelhantes em quê? Nicole, Júlio Menezes. Semelhantes em quê? Eu tenho 3 textos que dão uma resumida, porque depois eu vou querer que vocês entrem com as características de um discípulo de Jesus. Tá? Mas tem 3 textos recentes, eu estava juntando eles agora, essa semana, e achei que, assim, dá uma resumida em que nós devemos ser semelhantes a Jesus. O primeiro está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Anota aí, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Lucas. Abram aí, porque se a linguagem complementar com algo, você pode abrir o áudio e complementar. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: esse texto também é conhecido da catequese. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer que sentimento foi esse. Daqui a pouco a gente fala disso aí, que é uma das características de Cristo, que a gente tem que imitar. Mas ele está dizendo aqui, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Minha linguagem ainda diz, a mesma atitude
que houve em Cristo Jesus. Você tem alguma palavra diferente? Posta aí no bate-papo ou abre seu áudio e diz. Sentimento. Primeira coisa que tem que ser semelhante a Jesus, o mesmo sentir, o mesmo modo de pensar. Lucas está dizendo. O mesmo modo de pensar também, João Pedro. Tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo sentir, o mesmo modo de pensar. A outra versão diz a mesma atitude. Atitude. Tá? Então, primeira coisa, Lucas, você quer ser semelhante a Jesus, Lucas? Quer? De verdade? Então, a primeira coisa que você tem que olhar para seu mestre e dizer, eu quero ter o mesmo sentimento que havia em Cristo quando ele andou aqui. Eu quero sentir como ele sentia. Viu, Enzo? Eu quero ter o mesmo modo de pensar do meu mestre. Eu quero ter a mesma atitude dele, Sara Gabriele. Segundo texto. Anota aí, Sara. Anota aí, Kel. 1 Coríntios 2, 16. 1 Coríntios 2, 16. 1 Coríntios 2, 16 diz assim, na minha versão, veja na sua, se complementar algo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, está falando de você, viu, Pedro Barros? Sara, nós, porém, temos a mente de Cristo. Hein, Maluzinha? Você é batizada, Maluzinha? Sim, tio. Então você tem a mente de Cristo. Viu, Rebeca? Quando você foi batizada ali em Tubarão, naquele retiro de crianças, na praia de Tubarão, você ganhou uma mente nova, a mente de Cristo. Olha que legal. Esse texto tem mais a ver com o modo de pensar. O primeiro lá tem mais a ver com o modo de sentir. O mesmo sentir, o mesmo sentimento, a mesma atitude, o primeiro texto que ele pensa. Esse agora está dizendo a mesma mente de Cristo, o mesmo modo de pensar. Ter os princípios e valores dele, a forma dele enxergar a vida, os ideais que ele tinha, as ideias que ele tinha. Então, você quer ser semelhante a Jesus, Silas Nascimento? Quer, velho? Eu também. Então, além de ter o mesmo sentimento, ter o mesmo pensamento. Além do mesmo sentir, o mesmo pensar. Além de ter a mesma atitude e as reações que ele tinha, também ter as prioridades e as ideias que ele tinha. Mas tem uma terceira coisa que eu acho que também ajuda nesse resumão, e essa está em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Estamos falando de identidade como discípulos de Jesus. Estamos falando de sermos semelhantes a Jesus. Estamos falando de que somos aprendizes, alunos, imitadores. Então, a gente vai imitá-lo em quê? Na forma de sentir, na forma de pensar. E 1 João, capítulo 2, versículo 6, acrescenta uma outra coisa muito legal. Eu lembrei de tio Maurício agora, ele que fala assim, muito legal. Capítulo 2, versículo 6, diz assim, aquele que afirma que está nele deve andar como ele andou. Olha só, agora, viu, Kelly? Não é só mais sentir como ele, viu, Clarinha? Não é só mais pensar como ele, Tasso, mas é andar como ele. O mesmo agir. A sua tem o mesmo pensar, Evine? Nesse texto tem o mesmo pensar? Aqui tem mais a ver com andar, com agir, com ação. Viu, Tasso? Então, um discípulo de Jesus, ele é reconhecido porque ele tem os pensamentos de Cristo. Ana Esther. He feels like Christ. Ele sente como Cristo. E ele anda, viu, Vini? Como Cristo. Ele age como Cristo. Amém? É ou não é um resumão? É olhar para Jesus, não na série. A série é legal. Mas mais ainda na Bíblia, no Evangelho, olhar para Jesus e dizer, eu quero ser como esse homem. Eu quero pensar como ele. Quero ter as prioridades dele, os valores dele. Aquilo que ele considera importante, eu quero considerar importante. Penso que esse andar é uma consequência do pensar e sentir como Cristo. Perfeito, Eduardo Estevam. Eu também acho. Eu acho que se alguém sente e pensa como Cristo, vai andar como ele. Se alguém andar como ele, tentar andar como ele sem pensar em sentir, isso é forçação. Isso é você querer fingir, né?
mascarar, forjar, tem essa palavra, né? No sentido de você querer aparentar uma coisa que você, na verdade, não pensa e não sente. Tem a ver com uma palavrinha que Jesus usava muito para os religiosos. Os religiosos, às vezes, queriam aparentar isso, Vini, na mosca. Hipocrisia. Hipocrisia é aparentar uma coisa que, na verdade, você não pensa, não sente, não crê, e você tenta viver aquilo para aparentar para os outros que você é algo que você não é. E o imitador aqui, gente, pode dar uma impressão ruim, viu, Cassinha? Amanda, pode dar a impressão de que você está imitando, assim, imitando de fora para dentro. Mas aqui o aprendiz é alguém que vai tendo sua mente transformada, seu coração transformado. Então, essa imitação é de dentro para fora, tá? Ou seja, isso vai brotando do coração, do interior que vai sendo transformado. Então, se alguém tem o Espírito Santo, essa transformação é de dentro para fora, sua mente vai mudando, seu coração vai mudando, seu agir, seu andar vai mudando, e você se torna um imitador dele, não porque imitou exteriormente. Viu, Teu? Essa imitação não é uma coisa exterior, religiosa. É uma coisa que vem do interior. Amém? Amém. E aí, a gente pode olhar para Cristo como discípulos dele e procurar aprender, procurar imitar, procurar ser como ele em duas áreas. Ali são aspectos de Cristo que vão estar em mim. A mente, o coração e o andar. Já passo para você, Henrique. Amanda, quando alguém quiser participar levantando a mão, você me avisa, tá? Mas aqui eu vou entrar em duas áreas na vida de Cristo que eu preciso olhar para ser como ele. Diga, Henrique. Você levantou a mão, quer compartilhar, queridão? Travou? Acho que o Henrique travou aí. Se ele voltar, a gente dá a oportunidade dele falar. Quer falar, Henrique? É você? Henrique Lago? Na realidade, professor, eu tinha levantado a mão sem querer. Tá bom, tranquilo. Só não sou professor não, mas tudo bem. Tio Dé. Pode ser tio Dé. Duas áreas para a gente olhar para Cristo e a gente imitar Cristo. O caráter dele, o caráter de Jesus e as atitudes, as ações de Jesus. Viu, Mateus? Eu vou olhar para Jesus. Eu quero ter a mente dele, eu quero ter o coração dele, Dan. Eu quero andar como ele andou. Aí eu tenho que olhar para ele no seu caráter e nas suas ações. Aí eu queria abrir um pouquinho para vocês aí, coisas do caráter de Jesus que vocês acham extraordinárias, espetaculares, fantásticas, únicas, ímpar, especiais, diferentes de qualquer outra pessoa. Lembra aí uma característica, uma virtude. Lembra que no ano passado a gente começou lendo o Novo Testamento e olhando em Bia essas características, essas virtudes de Jesus. O amor. Bia colocou amor. Essa aí é show. A paciência. A paciência. O perdão. Felipe e Débora estão colocando. O que mais? Pode abrir o áudio ou pode escrever. Humildade, Júlia. Tá certo. Pureza. Tássio. Misericórdia. Mansidão e humildade. Santidade, Lucas. Misericórdia, mesmo quando cortou. Compaixão. Ser santo. A santidade de Jesus. Isso tudo tem a ver com caráter. A simplicidade, a integridade dele. Conhecimento, a justiça. Ele como pacificador, já entra um pouquinho nas ações. Sabedoria dele. Isso tudo está no caráter de Jesus. O serviço tem a ver com a ação, a fidelidade. Vocês já estão colocando coisas das duas áreas. Tá bom. Ser puro e humilde de coração. Tá ótimo. Obediência tem a ver com ação. Mansidão tem a ver com caráter. Caráter é o que a gente é. Empatia, ser santo. Caráter é o que a gente é. Atitude tem a ver com o que a gente faz. Tá? Amigo. Tem algumas que são as duas coisas. Tá bom, dá um stopzinho aí. Porque se a gente for olhar para o caráter e as virtudes de Jesus, a gente vai virar a noite aqui e não vai acabar a quantidade, viu, Pedro Barros? A quantidade de elogios que a gente vai fazer para Jesus aqui, né, Vini? Isso aqui vai virar a noite a gente aqui falando das virtudes de Cristo. Tá? Uma coisa é o caráter.
essas virtudes que você falou. Olhar para Cristo e você que já é batizado e tem o Espírito Santo, dizer: Jesus, eu quero ser como você nisso. Eu quero parecer com você nisso. Você que está anotando, anote aí. Quando você olha para Jesus, bote 1, 2 ou 3 coisas que você acha assim, que você ainda é muito diferente de Jesus. Bote aí. Coisas para você orar. Hein, Vini? Ô, Jesus, rapaz, cara, isso aqui, eu ainda estou aqui, ó. Bote aí, escreva aí. Se você quiser botar para todo mundo ver, beleza. Você pode botar no meu reservado. Eu não vou dizer quem foi que disse isso, mas vou dizer para todo mundo esse aspecto. Coisas que você olha para Jesus no caráter dele e diz assim: poxa, estou longe disso ainda. Eu sou um aprendiz, tenho o Espírito Santo, quero ser como ele, mas ainda preciso caminhar muito, deixar o Espírito Santo trabalhar isso em mim para que eu pareça mais com ele nisso. Escreve aí no seu papel, se você quiser botar no bate-papo, alguém botou humildade. Ser mais humilde como Jesus. Boa. Isso é uma boa coisa para a gente orar. Eu quero ser mais humilde. Paciente. Alguém botou paciente. Um discípulo, uma discípula botou aqui, ser mais paciente com as pessoas. Existe uma paciência com as pessoas, serviço, sábio. Isso as pessoas estão botando aqui no reservado para mim. Mais sabedoria, mais serviço. Amém. Amém. Eu queria ver 2 textos com vocês. Vocês citaram essas características. Satisfação. Jesus era um cara satisfeito. Renunciar a tudo quanto tem como Jesus. Aí já é um pouco a ver com a atitude, com a ação dele. Mais doce como Jesus, disse uma discípula aqui. Quer ser mais doce como Jesus. Gente, eu que sou convertido, batizado e tenho o Espírito Santo, está dentro de mim benignidade, está dentro de mim o potencial, o poder para que essas virtudes elas sejam produzidas em mim. Viu, Dri? Não é um esforço que você vai fazer. Esforçar para ser mais paciente com a... Não é um esforço humano. É uma ação, uma transformação do Espírito dentro de mim. Mas eu preciso, Anisté, reconhecer. Eu preciso olhar para Jesus, admirar ele nessas virtudes e dizer: poxa, isso aqui eu ainda não tenho. Reconhecer isso. Até se arrepender diante de Deus disso e pedir ajuda ao Espírito Santo. Jesus, me ajude a ter, como alguém colocou aqui agora, mais compaixão com todos, do mais simples ao mais alto. Alguém colocou aqui. Outro rapaz aqui pediu para ser mais santo como Jesus. Pode ser que esteja lutando com as tentações. Então eu tenho que olhar para esse Jesus, para meu mestre, e dizer: Jesus, eu quero ser como você. Viu, Tasso? Me ajude a ser como você. Coloca os olhos nele, medita na vida dele, ora para que o Espírito Santo produza. Uma discípula colocou aqui: mais amor ao próximo. E o Espírito Santo vai fazer isso com você. Deus vai criar situações para que essa virtude seja produzida em você. E peça ajuda a quem está do lado também. Viu, Mateus? Está com alguma dificuldade em alguma característica dessa? Pede ajuda a Luca, a Tarso, a Felipe. Ou os caras aí, ora por mim, eu estou precisando ser mais, e coloca isso para eles. Pede ajuda a outros que podem te ajudar nisso. E você pode olhar para Jesus, viu, Eduardo? Mas você também pode olhar para essas virtudes que Jesus já colocou na vida de alguém que está do seu lado. Às vezes, Mateus já tem uma virtude dessa que Deus deu, Jesus colocou, e você ainda não. Então você olha para ele para aprender. E Mateus vai olhar para Eduardo e dizer: pô, velho, olha o cara, olha a paciência do cara lá, ó. E vai aprender com a paciência de Eduardo, e Eduardo vai aprender com a sabedoria de Mateus, de Jesus em Mateus. Amém? Coloca os olhos em Jesus, identifica que você não tem isso ainda e ora por isso. Se for alguma coisa, Bia, que você tem muita dificuldade no seu caráter de ser transformado, até jejua por isso. Uma boa arma, viu, Mateus? Um bom instrumento da transformação de caráter é o jejum. Ore e jejua. Você identificou que você tem uma coisa no seu caráter que é bem diferente de Jesus. Oposta até.
Jesus era manso, paciente, e você se irrita e se ira com facilidade. Perde a paciência logo. Tem que orar por isso. Tem que jejuar por isso. Tem que ler textos e meditar em textos das Escrituras sobre isso, para que o Espírito Santo vá mudando sua mente, seu coração e o seu agir. O pensar, o sentir e o agir, e o andar. Isso é obra do Espírito Santo. Mas eu preciso reconhecer, eu preciso orar, eu preciso pedir ajuda, eu preciso ler e meditar na palavra para que o Espírito vá fazendo essa transformação em mim. Um texto que eu queria ler está em Mateus, capítulo 11, versículo 29, sobre o caráter de Jesus. Mateus 11, 29. Depois eu vou abrir para vocês trazerem as características que vocês listaram. Eu quero entrar com essa primeira parte, eu abro e depois eu volto. Mateus 11, 29, texto conhecidíssimo, diz assim, o nosso mestre, aquele a quem queremos imitar: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29. Jesus está dizendo, olha, eu sou manso e humilde de coração. Duas coisas. Você arrisca dizer aí alguma coisa sobre mansidão e alguma coisa sobre humildade? Às vezes as pessoas dizem que é a mesma coisa. Hein, Suzy? Vocês podem ou abrir o áudio e falar, ou escrever. O que é mansidão para você? O que é humildade? Pode abrir o áudio e falar se quiser. Deixa eu entrar no bate-papo. Só dá para aprender se andarmos com ele. Alguém me disse no reservado. Hein? Mansidão. O que é para você mansidão? Quem puder abrir o vídeo, eu gostaria muito. Que aí eu vejo vocês, olho no olho, rosto no rosto. Posso interagir melhor com vocês. Quem puder abrir o vídeo, eu agradeço. Tá? O que é que você diria de mansidão? Nosso mestre é manso. Ele inclusive, diz que ele é manso e humilde. E a gente quer parecer com ele, hein, Esther? A gente quer parecer com ele. Mansidão é se deixar ser guiado. Boa definição. Tem mais. Humildade é você colocar as pessoas acima de você. É o contrário da soberba e da vaidade. Boa definição. Mansidão, se deixar ser guiado. Humildade, o contrário da vaidade e da soberba. Que mais? Mansidão e humildade. Colocar Deus também. Sim, colocar Deus acima de você, você se colocar abaixo. A palavra diz, considere os outros superiores a você mesmo. Tarso disse amém. O que mais? Mansidão, humildade. Quem pode definir aí, ou dar um sinônimo, ou dar uma definição. Mansidão de espírito, Júlio está dizendo aqui, e humildade de coração. Boa. Tá bom. Mansidão de espírito e humildade de coração. Manso é força sob controle. É uma boa definição. Força, energia sob controle. Você tem toda a autoridade no céu e na terra, todo o poder lhe foi dado, mas você se esvazia, se torna humilde, abre mão disso, tá? Foi o que Jesus fez. Tinha toda a autoridade no céu e na terra, tinha todo o poder, mas abriu mão disso. Mansidão, você ser puro e amoroso ao falar e ao agir. Também leva você a fazer isso. Ele botou que se tentarmos lutar contra a vontade do Senhor, o jugo fica pesado. Se formos mansos para sermos guiados pelo Senhor e humildes para obedecer em tudo, o jugo fica mais leve e o fardo mais suave. Jesus nos deu a dica. Fica a dica aí, Liz capítulo 2, versículo 3, fica a dica de que se a gente for manso e se deixar guiar, o jugo vai ficar suave. Se a gente for humilde e obedecer, o fardo vai ficar mais leve. Amém. Gostei muito disso aí. Manso e humilde. Mais alguém quer dizer algo sobre isso? Vocês gostam mais de usar o bate-papo do que falar, né? Fico sentindo falta de ouvir a voz de vocês. Humildade é aquele que sabe que não sabe nada. Gostei dessa. Foi no reservado aqui. Sabe que não sabe nada, que é finito, que é limitado, que é frágil. Se sabe assim, que é humilde, se coloca diante de Deus, que é o Todo-Poderoso. Humildade é não se achar. Gostei dessa também. Humildade é não se achar. A palavra diz, não pense você além do que convém, sobre si mesmo além do que convém. Humildade é negar o próprio eu. Tem a ver com isso.
Queria outro texto, de outra característica do caráter de Cristo, que a gente também precisa aprender com ele. Manso, que é se deixar guiar, é ter sua energia, força sob controle, tá? E diz a Bíblia que os mansos herdarão a terra. E humilde é aquele que coloca o Senhor, coloca outros acima, não pensa além do que convém, que rebate a soberba e a vaidade. Mas tem uma outra característica, está em 1 Pedro. 1 Pedro. Está saindo coisa aí no bate-papo, mas não consigo acompanhar tudo, não. Ok, beleza. Tem alguém chegando com a câmera desligada. Seja bem-vindo. Importante que você está aí. Quem puder deixar aberto, deixa aberto. Quem não puder, também fique à vontade, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, está aqui. Fica outra dica do que a gente ser semelhante a Jesus como discípulos dele. Em 15 diz assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Manso e humilde, santo como Jesus. Não é ele que nos chamou? Ele não é santo? Ele não é separado? Dá outros sinônimos aí para sal da terra. Alguém está falando sobre ser sal da terra. Dá outros sinônimos aí para santo. Dá outros desdobramentos do ser santo como Jesus. O separado a gente já sabe. Esse não bote não. Ser santo é ser separado. Eu quero outras coisas. Seria ser santo. Exclusivo de Deus. Tá bom. Puro. Tá ótimo. Colocou diferenciado. Diferente do mundo. Boa. Puro. Dedicado a Deus. Excelente. Não só você é separado, você é diferente do mundo. Então, se você se separa, mas é igual, separa, não se mistura com o mundo, consagra tudo que faz a Deus. Excelentes definições de ser santo. Ser limpo. Ser limpo de coração. Excelente. Muito bom. Santo não é só se separar e se isolar como faz um monge no mosteiro. Viu, Pedro Barreto? Não adianta sair para o mosteiro e se isolar se dentro de você o mundo está. Você tem que sair, se isolar, não fisicamente, mas você tem que ser diferente do mundo. Tudo que você faz é santo, é consagrado a Deus. Não tem o santo e o profano na nossa vida, né? Ah, isso aqui eu faço que é do mundo, isso aqui eu faço que é do reino. Não. Tudo é reino de Deus, tudo é consagrado, tudo é para a glória dele, tudo a gente faz para ele. Não é não, Dan? Isso é um cara que é santo. Dan é santo porque quando ele está estudando, ele está fazendo isso para Deus. Ele está obedecendo os pais, ele está fazendo para glorificar Deus. Se ele está pregando o evangelho, é para agradar Jesus. Se ele está edificando os irmãos, é que ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Tudo na vida dele é sagrado. Agora eu vou cuidar das coisas do mundo, vou estudar, seja em casa ou na escola. Agora eu vou cuidar das coisas de Deus, vou ler a Bíblia. Não, gente. O santo, tudo é sagrado, tudo é consagrado, tudo é para Deus. O texto que eu dei, 1 Pedro 1,15. Queria abrir para vocês participarem um pouquinho, ou do bate-papo, ou falando, características que vocês listaram de um discípulo. Eu falei que a nossa identidade como discípulos tem a ver com a nossa origem, que a gente foi criado à semelhança de Deus. Tem a ver com o nosso propósito, porque o propósito é sermos semelhantes a Jesus, a imagem de Cristo. E que esse ser, imagem e semelhança, né, de Jesus, tem a ver com a gente parecer com Ele. Como? Parecer como? Parecer tendo o mesmo sentir, o mesmo pensar e o mesmo andar, o mesmo agir. Tá? Em que áreas? No caráter, estou falando disso, e a gente vai ver daqui a pouco nas atitudes, nas ações de Jesus. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês agora nos áudios. Diga aí características que vocês viram de discípulo. Pega uma. Se aqui você viu, outro já viu, você não precisa dizer, você já vai para outra, tá bom? Tá perdoado aí, que chegou atrasado, Léo. Que bom que você chegou. Aqui é igual a parábola do talento. Quem chegou 6h20 ganha o mesmo abraço de quem chegou 5 horas. Te amo do mesmo jeito, ó, bem-vindo. Ainda bem que você chegou, isso é mais importante. Características de Jesus. Abra seu áudio, ou de Jesus não, de um discípulo de Jesus. Olha só, Daniel listou 10 características. Então, eu vou começar com você. Pega aí. Ah, Henrique listou 19. Quem dá mais? Henrique listou 19. Liz quer falar algo de santidade.
Aqui parece leilão. Quem dá mais? Para um pouquinho, peraí. Para um pouquinho. Fecha o áudio. Deixa só a Alice com o áudio ligado. Só antes de entrar, nesse aí, nos que vocês vão falar, eu coloquei um texto aí no bate-papo, Salmos 93:5. Na verdade, quem trouxe esse texto essa semana foi Tarso. Aí ele falou, compartilhe lá, então vou compartilhar. Que a gente estava conversando, eu tinha compartilhado uma coisa durante a semana sobre santidade, sobre ser sacerdote e tal do Senhor. E eu achei interessante que eu estava vendo, na verdade, sobre, alguns me viram compartilhar as palavras sobre Êxodo, e aí o Senhor dizia assim, para consagrar as coisas, né? Quando a gente consagra, as coisas assim, os sacerdotes têm que ser consagrados ao Senhor, né? Quando a gente consagra nossa vida ao Senhor, dedica a Ele, aquela coisa se torna santa, né? E aí Tarso trouxe esse texto aqui, eu vou ler. E aí diz assim, os teus mandamentos permanecem inalterados e a tua fidelidade dura para sempre. A santidade é o ornamento eterno da tua casa. E aí fala bem da santidade, né? A santidade é o ornamento eterno da tua casa. Aí quando você começou a falar, papai, sobre esse texto sobre santidade, eu falei, nossa, o texto aí tá, é bem o que você estava falando. Então, assim, que a santidade está desde lá de Êxodo, ela é eterna, né? Desde Êxodo, o Senhor queria que sacerdotes fossem consagrados para Ele e santos, né? Dedicados e se tornariam santos. E hoje que nós somos sacerdotes, né? Então, esse princípio é eterno da santidade. Hoje nós também temos que ser santos. Era isso. Maravilha, bom demais. Júlia, você que listou 24, vai me dizer uma, comentar essa, tá? Pegue uma, escolha uma dessa lista de 24 características. Depois vocês podem postar isso, não no bate-papo aqui, lá no grupo, se tiver contextos, melhor ainda, tá? Mas eu queria Júlia Menezes começando, dizendo uma das características de um discípulo que ela anotou e você comentasse por que você anotou essa, tá? Depois a gente vai para outro. Aí eu vou pegando aqui na tela e vou dizendo. Já fica com sua listinha pronta aí, viu? Diga, Júlia. Ok, tio. Eu também separei um texto dessa característica. Ok? Aí eu peguei o Mateus 10:22. Deixa eu abrir aqui, tio. Que fala: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, uma das características que eu falei, que eu acho muito importante para um discípulo, é você perseverar acima de tudo, deixar tudo que os outros falam e você perseverar nesse caminho de Jesus. Excelente. Depois eu quero saber as outras 23, tá? Posta depois no grupo. Perseverar. E isso é uma característica de um discípulo de Jesus, Lucas, que a gente aprende com Jesus. Jesus perseverou até o fim. A palavra diz assim, tendo-os amado, amou-os até o fim. Então, Jesus tinha uma missão, ele tinha um alvo, que era morrer ali na cruz para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados. E ele não perdeu o foco, ele não desanimou, ele não desistiu, ele foi tentado, ele sofreu oposição dos religiosos, ele sofreu tentação de Satanás, ele sofreu abandono dos seus amigos, mas ele estava ali, perseverando em agradar a Deus, perseverando em fazer a vontade do Pai, perseverando em nos amar. Boa, Júlia, gostei dessa característica. Perseverança. Aí cada um tem que anotar essa característica e orar. Eu tenho sido perseverante. Eu tenho sido perseverante em orar. Eu tenho sido perseverante em ler a palavra. Eu tenho sido perseverante em estar com os irmãos. Eu tenho sido perseverante em obedecer a Deus com os mandamentos. Isso é prático, viu, gente? Perseverança não é uma palavra solta na estratosfera. É uma palavra da realidade. Sara Gabriel tem que pensar assim, eu tenho perseverado naquilo que Deus mandou para mim como uma jovem solteira discípula. Amém? Sara Gabriel, você anotou alguma característica aí? Ou quer dizer alguma? Anotei sim, tio. Assim que eu comecei a procurar, a primeira que eu achei foi a de levar a sua cruz. E em Mateus 16:24 fala. Fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me.
E eu acho muito importante o fato de você levar a sua cruz, porque ao mesmo tempo carrega outras características de Jesus junto. Quando você leva a cruz, você se humilha, você sofre algumas coisas por amor no nome de Jesus, né? Então é uma característica um pouco que contém outras dentro dela. Show de bola, gostei. E essa é uma característica marcante de Jesus, né? Ter levado a cruz dele. Ele está dizendo, você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz. A minha, que é morrer pelos pecados de vocês, para salvar vocês, eu vou tomar. Eu vou perseverar, como disse Júlia, e vou levar essa cruz até o fim. Agora tome a sua. Tá? E tomar a cruz naquela época, quando dizia assim, Malu vai tomar a cruz, sabe o que queria dizer? Que ia morrer. Tomar a cruz tem a ver com a morte do eu, né? De você governar a sua vida, dos seus sonhos, planos. Tá? Outro, pode abrir aí e dizer. Eu anotei 4, mas só gostaria de falar 2. Ok, você fala uma agora, aí alguém fala. Se não sair a sua, você fala depois. Diga lá uma. Beleza. Está em João 15, no versículo 8, que é dar frutos, alguém que frutifica. Diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Quer comentar alguma coisa sobre isso? O que seria frutificar hoje para você? O que você acha? Continuar gerando a vida de Cristo em outras pessoas. Manifestar a vida de Cristo em outras pessoas através de pregar como Jesus pregou, batizando pessoas. Ali você vai estar formando um novo pequeno Cristo. Maravilha. Esse frutificar tem a ver tanto com manifestar frutos na sua vida, que são características e virtudes desse mestre, né? Toda vez que Lucas, numa situação que poderia tirar a paciência dele, ele voar no pescoço de uma pessoa, ele manifestar a paciência de Jesus, ele está frutificando, ele está manifestando uma característica de Cristo, tá? Que vai impactar a vida de alguém. Isso é uma coisa, manifestar frutos de Cristo. Aí tem os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Né? Tem aquele pacote de frutos. São as características de Cristo aparecendo na minha vida. Isso também frutifica, porque o outro olha e se impacta, o outro olha e é abençoado. Mas também quando a Aline está pregando para alguém e essa pessoa se converte, vem a Cristo por ela, também é um fruto. Uma nova vida que foi gerada para Cristo por Aline. Então ele diz assim, e assim vos tornareis meus discípulos. Não é assim, João Antônio? Vos tornareis. Ou seja, se você está há meses, há anos, no reino de Deus, batizado, convertido, né, tem o Espírito Santo, e não aparecem na sua vida características de Cristo, pessoas não são impactadas por essas características de Cristo na sua vida. Né? Ninguém veio a Cristo através de você. Poxa, peraí, que eu me tornaria um discípulo se isso estivesse acontecendo. Eu estou impactando, abençoando, edificando outros com os frutos de Cristo. Eu estou alcançando vidas que se tornam frutos para Cristo. Eu tenho que parar, pensar e orar por isso. Quem mais? Outra pessoa, outra característica. Se já saiu a sua, não repita. Eu sei. Pode falar, Gi. Pode falar primeiro, depois eu falo. Então tá, você que sabe. Eu listei aqui que ele pratica a palavra de Jesus. Em 1 João 2,6 fala assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então a gente deve praticar o que ele diz, né, para ser um discípulo dele. Perfeito. Nosso mestre praticava o que Deus disse para ele. Não era não? Ele era muito obediente em praticar aquilo que o pai tinha dito para ele fazer. Ele diz assim, eu não falo senão aquilo que o pai mandou eu falar. Eu não faço só aquilo que o pai mandou eu fazer. Eu vou para onde o pai mandou eu ir. Eu faço as coisas movido pelo pai. Então Jesus estava o tempo todo, ele é o nosso mestre, nosso modelo, nossa referência. A gente quer ser como ele.
estava querendo praticar a palavra de Deus. A palavra que Deus tinha dado para ele. Então, eu também preciso praticar a palavra de Jesus. Diga, Alana, você quer falar? Tio, na verdade, que foi o primeiro texto, logo da semana passada que o senhor falou para mim, que era a característica do discípulo, seria o sal, porque inclusive está em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve lançar fora e ser pisado pelos homens. No caso, eu penso o seguinte, que se a gente, como discípulos, não mostrar a nossa vida, não ser a diferença, para que serve ser? Se eu vou sair, vou para primas e primos que não são convertidos, eu for lá e não fazer a diferença nenhuma, para que ser discípulo? Tipo... Excelente. O que é que o sal faz, gente? Não vai dizer salgar. Salgar... Dá sabor. Dá sabor. Dá sabor, Vini botou aí. Ao mesmo tempo, você lá e ele cá. Eu hoje comi, sabe o quê, Aline Lalá? Um macarrão ao molho de camarão. Tiamon preparou. A rapaz estava com a cara maravilhosa. Tiamon não. Tiamon orientou e a funcionária preparou. Estava com a cara maravilhosa, Lucas. Só que quando eu comecei a comer, estava faltando alguma coisa. Sabor, sal. Não estava com muito sal. Aí Liz pegou, percebeu antes de mim, botou um salzinho, hein? Aí botou. Aí eu peguei discretamente o sal. Agora sim. Não adianta ter uma cara bonita de macarrão com molho de camarão se não tem sabor. Não adianta um religioso ter cara de crente se a vida dele não salva o ambiente onde ele está. Entendeu, Sarinha? Sara Gabriele? O discípulo onde ele está, o ambiente tem que ser diferente, tem que ter um sabor. Poxa, quando Sara está aqui, o negócio é diferente. O lugar fica mais leve, fica mais tranquilo. Se alguém tá mal, ela chega junto. Então, aquele que é sal, onde ele está, ele salga. Viu, Rebequinha? Ele influencia. Ele faz a diferença. Ao invés dele absorver o gosto. Diz que o chuchu não tem gosto de nada, né? Não diz assim, vós sois o chuchu da terra. Chuchu não tem gosto de nada, viu, Malu? E o chuchu ainda absorve o gosto de outras coisas. Se você preparar um chuchu com a outra coisa, com atum, ele vai ficar com gosto de atum. Ele absorve o gosto das outras coisas. O sal, não, ele dá gosto. Então, a gente não é para ser cristão, discípulo chuchu. Cara de nada, gosto de nada, né? E Vini está dizendo, para conservar a palavra de Cristo. O sal também, além de dar sabor, ele conserva. Quem mais? Outra característica. Ô, tio. Já temos perseverança, tomar a cruz, frutificar, praticar a palavra, ser sal. Perfeito. Não vou precisar nem dizer os meus, porque já estão saindo aí com vocês. O que mais? Tio, dá para ver? Uma característica de um discípulo que eu achei muito interessante, que ressaltou bastante nos meus olhos, foi tentar ser perfeito, como Jesus manda, né? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E uma coisa que puxou muito para mim é a imutabilidade de valores, da gente ser perfeito nisso, entendeu? Tipo assim, a gente tem uma convicção já pronta, sem espaço para mundo, sem espaço para pessoas dizerem o que está certo e o que está errado. Muito bom. Você achou um texto para isso? Mateus 5:48. Portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E Deus é imutável, né? Maravilha. Mateus 5:48. Perfeito. Dri, pode falar, Dri. Quando eu estava procurando as características de um discípulo, eu achei um texto que veio para mim mesmo, né? Que acho que o Senhor mandou para mim. Eu tenho muito problema em ser intrépida, né? Em realizar assim as coisas do Senhor. E eu achei que esse texto veio para mim mesmo, que está em 2 Timóteo 1:7, que fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu achei que isso foi pra mim porque eu sou muito tímida em falar assim, né? Em falar nos encontros, em pregar, muito tímida mesmo.
E eu tava orando por isso e veio esse texto pra mim, né? Eu achei. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês que eu sempre vi essa característica em Jesus, né? Ele, mesmo diante de todos, ele nunca teve medo de falar a palavra, pregar, né, a palavra de Deus. Ele sempre fez tudo, né? E eu via isso porque ele dependia do Senhor. Então, é uma coisa que eu quero buscar. Muito bom. Você abordou uma coisa, Adri. Timidez é uma coisa que tem a ver um pouco com personalidade, né? Mas na Bíblia, quando se fala em relação à timidez aí, tem a ver com covardia, com a falta de coragem, de intrepidez para pregar, para proclamar, para orar, para curar, etc. e tal. Então, uma coisa é a pessoa ser introspectiva. Tá? Nós temos aqui 61 pessoas diferentes, ou mais, né? Porque tem casos que tem mais de um. Pessoas diferentes. Tem os mais extrovertidos, tem os mais introvertidos. Tem os mais falantes, tem os mais calados. E variam as personalidades, tá? Mas a timidez a que a Bíblia se refere tem a ver não com a pessoa ser mais introspectiva, mais reservada, tem a ver com algo que impede, atrapalha ela de ser intrépida no reino, de pregar. Isso é um obstáculo, isso você tem razão. Tem que se orar. Agora, tem gente que é tímido, e é tão tímido, em termos de personalidade, tão introspectivo, que isso também te dificulta de compartilhar num grupo caseiro, testemunhar alguma coisa, contar algo que o Senhor te falou, te revelou. Então, isso também é uma dificuldade. Então, você também pode orar por isso. Tá? Não precisa ser todo mundo igual. Todo mundo tem que ser extrovertido agora, tio? Não estou falando disso. Mas estou dizendo que se uma característica sua, viu, Felipe, Débora, da sua personalidade te atrapalha em alguma coisa no reino, você pode orar para que Deus transforme. Se sua vergonha te atrapalha de você edificar, de proclamar, isso é um obstáculo. Isso você tem que orar, isso você tem que parecer com Jesus. Você vê que os discípulos lá, cada um era de um jeito. Pedro era falante, rompendo, Tomé já era mais desconfiado, cada um tinha um jeito, né? João Araújo, Giovana e Luca, nessa ordem. João Araújo. Tio, assim, essa característica que eu botei aqui, que eu listei aqui, não tem exatamente um texto, são vários textos. Que uma coisa que me marca muito quando eu estava lendo Mateus aqui foi que em vários momentos Jesus citava a palavra de Deus. Então, a característica que eu quero botar aqui é conhecedor da palavra. Ele sabia de trás para frente a palavra de Deus. Eu acho que isso é uma coisa bem importante na vida de um discípulo. Muito boa essa característica. Você pode botar um texto, sim, aí, tá? Que não está nos evangelhos, você não vê Jesus falando isso, mas você vê Paulo dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tá? Então, o discípulo é alguém em quem habita ricamente a palavra. Ele lê muito, ele medita muito na palavra, ele conhece muito a palavra. Tá? Já foi o tempo, viu, galera, no passado, que os sacerdotes tinham acesso a Deus e a Bíblia, e os leigos não tinham acesso. A Bíblia era em latim, era difícil. Hoje não. Deus sempre quis. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra acessível a nós, a gente ler, meditar, ter revelação da palavra. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Além disso, Paulo diz a seu discípulo Timóteo: maneje bem a palavra. Paulo diz a Timóteo. Procura esses textos aí, João, vê se você acha. Um é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, tá? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Se não me engano, é Colossenses. Já deram aqui. Estava procurando, exatamente. Colossenses capítulo 3. Qual é o versículo? 16, 17. Olha aí, João, vê se cabe. Habite ricamente em vocês que são discípulos de Jesus a palavra de seu mestre, Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Acho que esse é um texto bom. O outro texto é Paulo falando para Timóteo. Tá? Maneje bem a palavra. Conheça bem a palavra, as escrituras. É um outro texto. Tá bom? Então, João Araújo, além de João Araújo, deixa eu ver na sequência aqui, antes de Luca, tem Giovana. Oi, tio. Tem uma característica que me chamou a atenção. Eu procurei, tinha uns 33 textos falando sobre essa característica,
que era perdoar como Jesus perdoou. Porque ele morreu na cruz e mesmo assim ele perdoou as pessoas que mataram ele. E muitas vezes uma pessoa faz uma bobagem com a gente e a gente não quer perdoar, parar de falar com essa pessoa, e isso me chamou muita atenção. Peraí, você achou 33 textos sobre perdoar? Aham. Uau! Tá, depois você posta no grupo também, viu? Haja perdão. 70 vezes 7, você achou 33. Faltam mais 47 para você encontrar aí. 37, né? 70. Oi. Peraí que tem ordem aqui, tem ordem. Não, Peraí eu que tem só tô ordem. dizendo que eu achei o texto que é 2 Timóteo 2,15, que fala isso. Diga aí. Pode dizer. John. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra. Eita, acho que não é esse texto não. Acho que eu botei o texto errado. Não, tá certo. Tá certo, John. Eu acho que a minha versão tá diferente, né, não? Mas tá certo, é esse mesmo. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, corretamente, a palavra da verdade. É isso mesmo. Manejar não é saber folhear a Bíblia, não. Eu sei folhear a Bíblia. Não é isso, não. A Clara tá dando risada. Tá lanchando o que aí, Clara? Não é isso, não. Folhear a Bíblia, não, viu? Manejar bem, conhecer a palavra. Saber onde estão os textos, saber compartilhar com alguém sobre um tema e você encontrar texto na palavra para ensinar alguém. Amém? Quem mais? Depois aí acho que era Luca. Eu, Deri. Uma característica, né, que a gente vê em João 2, quando Jesus entra no templo, com aquele, acho que era Azorrag, que é aquele chicote de cordas, e ele vai derrubando tudo. E aí no 17 ele fala assim, ó, na parte 2 do 17: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Ele cita Davi. E a gente vê que Jesus, ele era zeloso pelas coisas do Senhor. Ele tinha zelo pela palavra de Deus, tinha zelo pelo que os profetas falaram, pelo que Davi falou, tinha zelo em amor a Deus. E a gente também deve ter esse zelo hoje em dia, né? Não se acostumar com as coisas do mundo. A gente deve amar sim o pecador, mas a gente deve abominar o pecado. E às vezes falta isso na gente. E a gente se acostumando, e a gente deixar de se posicionar, e a gente deixar de ter nojo. E isso ficou forte para mim aí, das características de Jesus. Ser zeloso com as coisas do Senhor, ser zeloso com a vontade dele. Terminou, filho? Sim. Zelo pelas coisas de Deus. Gostei muito disso. Por exemplo, você tem zelo pela igreja. Ele falou que tinha zelo pela casa de Deus, né? Hoje, quem é a casa de Deus? Você, aponte aí. Aponte aí, Sara. Cadê o templo do Espírito? Hein, Sara? Aponte aí, Kel. O templo do Espírito sou eu. E a casa de Deus é a igreja. Sara está fazendo assim. E a casa de Deus é a igreja. Tá? Olha aí na tela. Olha a casa de Deus. Você tem zelo pela casa de Deus. Você ama a igreja de Deus. Você tem zelo. Você, se estiver vendo alguma coisa errada na igreja, você ora, intercede, jejua por isso, compartilha, corrige o irmão que não está bem, anima, exorta. Isso é ter zelo pela igreja, pela casa de Deus. Quem mais? Depois de Luca, deixa eu ver no bate-papo aqui. Isoca, só agora que eu estou te vendo, que bom. Nicole Leal. Oi, Isoca. Bem linda. Nicole Leal. Giovana tinha falado sobre o perdão, mas eu não sei se ela deu um texto, aí eu vou falar o texto que eu coloquei. Foi Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bons e compassivos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês.
Efésios capítulo 4, versículo 32. Tá? Ela lá, Giovana tinha achado 33 textos, e aí Nicole trouxe um aqui para dar uma resumida. Característica de um discípulo. Veja bem, ó, vocês se relacionam muito, vocês têm amizade uns com os outros, nessa convivência podem haver situações, né, Suzy? Podem haver atritos, às vezes desentendimento, um disse uma coisa, feriu o outro, um não fez uma coisa que frustrou o outro. Perdão é essencial na vida de um discípulo. Se você está com bronca com alguém e não perdoa essa pessoa, para pensar um pouquinho. Você está sendo parecido com Cristo nisso? Tem que parar para pensar. Tá? Como pode um discípulo que quer parecer com seu mestre, que perdoa a gente que é pecador, eu não perdoar um que é pecador como eu? Ele perfeito perdoou o pecador. Eu que sou imperfeito não vou perdoar? Quem mais? Temos aqui perseverança, temos aqui tomar cruz, frutificar, praticar a palavra, ser sal, ser perfeito, intrepidez, ser intrépido, conhecedor da palavra, perdoar, ter zelo pelas coisas de Deus. Várias atitudes que a gente vê em Cristo e que a gente tem que orar e pedir ao Espírito Santo que produza elas em nós. Tá? Eu Diga. achei um texto sobre perdão. Tá em Marcos 11, no versículo 25, se não me engano. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Então, é importante mesmo a gente se perdoar os outros, porque a gente pode ter certeza que Jesus não vai perdoar se a gente não tiver perdoado alguém. Verdade. Muito bom. Ou não? Estão me ouvindo? Ok. Muito bom. O que mais? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas não vem. Tá me Muito ouvindo? bem, tio. Ok, quem mais? Beleza, quem mais? Tio, eu Vamos tô aqui te com uma, duas, escutando, mas tá três, quatro, cortando. 5, 6, 7, 8, 9, É, tio, tá 10 cortando. características. Temos mais uns minutinhos, mais 5 minutos. Eu queria mais algumas características. Tio, Esse melhor, acho que Beca já falou. Eu quer falar alguma coisa? ô tio, eu posso citar um texto que eu encontrei que não é só uma característica, mas no mesmo texto tem várias características. Uhum. Tá certo. Você tá me ouvindo, tio? Certo. O texto é Mateus 5, de 3 a 11. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injurarem, e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Excelente. Fechou com chave de ouro aí. Só aí tem várias características que a gente vê em Cristo e que precisam estar em nós como discípulos. Humildes, bem-aventurados os pobres de espírito humildes, bem-aventurados que choram serão consolados, os humildes de novo. Primeiro ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Como é que fala aí no seu?
Os humildes de espírito. Humildes. A gente já tinha falado dessa característica de Cristo. Depois que choram, que serão consolados. Depois vem os mansos que herdarão a terra. Humildade, agora mansidão. Depois segue dizendo fome e sede de justiça, tá? Justos, misericordiosos, mas vem aí, ó, misericórdia puro, tá? Pacificadores que promovem a paz entre as pessoas e os que são perseguidos, porque não serem intrépidos e proclamarem, se posicionarem, serem sal e luz, vão ser perseguidos. Então, aí eu acho que tem também um resumão, Júlia, nesse texto de várias características, tá? Mais alguém quer dizer algo? Queria que Júlia postasse os que ela encontrou no grupo, outros que encontraram características postassem também de Jesus, tá? Mas não ficassem lá só como uma lista, não. Eu queria que vocês olhassem depois, anotassem, pudessem ver as referências, até meditar. Eu queria que essa semana, daqui até a próxima semana, pegassem esses textos sobre as características, os textos que a gente vai postar no grupo aí, que cada um achou, anotasse, tentasse fazer uma lista maior das suas, mas de outro, tá? Uma composição aí. Textos, lesse alguns textos, orasse, olha, estou precisando dessa, Senhor, me ajuda aqui, Jesus. Produz essas características em mim. Diga, quem pediu aí, tio? Eu, Silas. Outro kit que eu botei foi amar o próximo como Jesus nos amou, né? Que está lá em João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Tio, também quero falar uma. Posso? Pode? Aqui eu listei foi sobre serviço. Em Mateus 17:4 fala assim: Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. E aqui eu vi, né, o se disponibilizar a servir, o se dedicar e se entregar a isso, né? E o serviço é tanto para com o Senhor quanto para meus irmãos, né? Que são os membros do corpo, a igreja do Senhor. Muito bom. Peu, quer falar? Muito bom, Kelly. Serviço tanto ao Senhor quanto aos irmãos, quanto à igreja. Excelente. Servir como Jesus. Marcos também fala sobre isso, Rebeca, sobre servir. Marcos 10:45. Ok. Marcos 10:45. Muito bom. Sugiro a gente fazer assim, ó. Alguém coloca... peraí. Felipe também, já passo para você. Sugiro que alguém poste uma lista, tá? Ou alguém bota uma característica depois do encontro e o outro vai copiando, ou você bota a lista e alguém vai acrescentando. Tem que ficar no final, eu queria que a gente ficasse com uma lista só de várias características, entendeu? Ficasse bagunçado um monte de lista. Então, de repente, aí quem mais encontrou aí, que acho que encontrou 33, pode botar lá e os outros 34 vão acrescentando outras, para a gente ter no final uma listona de várias características. Muito legal de a gente ter esses textos aí anotadinhos para a gente meditar. Peu Barros e depois Felipe. Peu? Quem quer falar? Não, tio, não levantei a mão. Fala aí. Então desculpa. É o outro Pedro. É o outro Pedro. Outro Pedro, fala aí. Uma característica que eu achei tem um pouco a ver com o que o Luca falou, da questão de ser zeloso com as coisas de Deus, mas, na verdade, é odiar o pecado. Vi um texto em Apocalipse 2:6, que a mensagem à igreja de Éfeso, que o Senhor fala assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí, na mensagem à igreja de Tiatira, uma das coisas que o Senhor tinha contra aquela igreja era eles tolerarem Jezabel, que na verdade cultuava outros deuses e estava no meio da igreja. Então, a gente vê aí que a questão da tolerância no pecado, né? Que o Senhor quer, na verdade, que a gente odeie o pecado e não tolere.
Muito bom. O de Lucas fala de zelo pelas coisas de Deus, e o seu texto fala sobre aversão, né? Nojo, estou tentando achar uma palavra mais forte, as coisas que não são abominação. A voz oculta aqui de Lucas na sala me falou. Então, por um lado, o zelo das coisas de Deus, por outro lado, abominação, aversão, ojeriza, nojo, repulsa, pavor, pavor não no sentido de medo, mas de detestar, né, as coisas que não são de Deus, né, são pecaminosas. Quem mais? Mais alguém? Felipe? Tio. Uma característica que eu encontrei foi que o discípulo renuncia a tudo quanto tem. E o versículo está em Lucas 14:33, que diz bem assim: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu achei esse versículo bastante interessante porque Jesus fala, tipo assim, bem resumidamente, bem sério mesmo. Se você não renuncia a tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. Então, deixou bem claro ali para mim que, tipo assim, quer ser discípulo, renuncia a tudo quanto tem. Se você não renunciar, você vai estar priorizando outras coisas e não o meu ensino. E não pode ser meu discípulo por causa disso. Amém. Bom demais. Temos 2 minutinhos, não sei se mais alguém quer compartilhar. Bom demais. Isso tudo, só um pouquinho, isso tudo é a nossa identidade como discípulo de Jesus. Nossa identidade tem a ver com nossa origem, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, tem a ver com o propósito, porque fomos alcançados, salvos, para sermos restaurados à semelhança de Jesus, né? Transformados à semelhança dele. E semelhante em quê? No sentido, no pensar, no andar, no agir, no seu caráter, nas suas atitudes. E esses textos todos aqui que vocês trouxeram, essas verdades todas, têm a ver uns com caráter e outros com virtude do próprio Cristo que a gente tem que buscar. Eu quero muito que a gente consiga fazer uma lista legal no grupo. Não sei como vai ser isso, mas alguém vai postar e a gente vai começar a tentar arrumar aí para ficarmos com uma lista grande de características de um discípulo de Jesus, com textos bíblicos. Acho que vai ser muito legal. Quero que a gente esteja lendo e meditando nesses textos até o próximo encontro. Mais alguém aí? Alguém falou? Tá, eu vou falar. Um que eu coloquei é que nós temos que ter um coração de pequenino. Eu não achei um texto específico, mas o Senhor, ele fala que uma criança, ele tem um coração puro. Então, nós temos que ser assim, igual uma criança, né? Nós temos que ter um coração puro, ter um coração de pequeninos. É isso. Tanto o coração de pequenino na pureza, aí você pode procurar aquele texto aí, quando Jesus está com as crianças e diz: aqueles que não forem como essas crianças não entrarão no reino dos céus. Né? Tanto na pureza, quanto também na questão da sujeição, tá? Da sujeição, ok? Vamos fazer assim, ó, cada um vai botar suas listas. Tem alguém perguntando aqui, cada um bota a lista que fez, tá? E aí eu queria aí 2 voluntários para tentar pegar essa lista e transformar numa lista só. 2 voluntários aí, para tentar fazer isso. Eu posso fazer. Vocês me falam aqui. Alana, você pode fazer? Pegar as listas todas e o que tiver repetido. Mas eu também posso, tio. Amanda. Eu e a Amanda pode fazer, tipo. Pronto, você e a Amanda, então. Então, as listas vão sair aí. Todo mundo que fez listas com palavras, expressões e textos, posta no nosso grupo. E a Amanda e a Alana vão ter um trabalhinho divertido de tentar criar uma lista só. O que for igual, bota só a característica com os textos, botaram mais de um texto do lado. Humildade. Vários botaram, botam uma vez só, e o texto do lado, um ou dois textos, não muitos textos não, sobre essa característica. Tá bom? O texto dos pequeninos, Beca, está em Marcos 10, é isso? Ok, obrigado, Beca. Beca, cadê você? Apareça aí, deixa eu ver você aqui, bati a mão, ver você. Vem ver, amor. Beca, lá de Curitiba. Minha cá passou um ciclone por aí, né? Deixa eu ver se eu acho o Beca aqui. Peraí, Passou um ciclone. Pois é, ela ali, amor. Olha sua tia Mon. Tia Mon vai estar com vocês daqui a 15 dias para a gente falar de homem e mulher, viu? Tia Mon vai estar aqui. Tia. Passou o ciclone, sobreviveu? Sobreviveu ao ciclone aí, né? Faltou luz uns 3 dias, mas tá tudo certo. Olha, eu não sei vocês, mas epidemias, nuvem de gafanhotos, ciclones,
Terremotos. Vulcão. Lembra vocês alguma coisa? Vulcão. Lembra vocês alguma coisa? É isso? Tsunami. Peraí, mas Os já teve finais do tsunami tempo. também? Os finais do tempo. Teve tsunami? Tô falando agora, por Tipo, esses quando tempos, tem né? terremoto, automaticamente tem, dependendo da área, tem tsunami. Muitas vezes é muito pequeno. Mas eu não e não dá vi pra se ver. teve. Eu não vi se dessa vez teve. Eu vi terremoto, teve. Tá? Ó, quem for botar a lista, de preferência, bota na sua lista aqueles que você tem um texto bíblico para botar do lado, tá bom? Dê preferência a botar os que você tem texto bíblico do lado, fica mais fácil. Queridos, bom demais. São 7:03, bom demais. Amo vocês, tá? Abre aí as telas todas para a gente tirar os prints. Lucas, tira os prints aí, Lucas. Tá bom. Cadê os prints? Abre a tela todo mundo. Quem tiver de tela fechada no print, eu vou mandar um recado pro pessoal. Rebeca se ajeitando, Suzy sorrindo, Pedro Cauê limpando o nariz. Entreguei, né, velho? Vai tirando os prints aí. Lucas, toca uma última música aí. Enquanto isso, vão escrevendo alguma coisa no bate-papo um pro outro aí, no reservado, ou para todo mundo. Vão se declarando amor aí. Semana que vem estamos juntos com o tio Benito aqui, hein? Nossa identidade como embaixadores de Cristo. Tio Benito. Lucas, puxa uma música aí animada aí no final. Enquanto isso, vão se inscrevendo aí. Ah, sim, esqueci uma coisa, tá? Esqueci uma coisa importantíssima, que é o seguinte. Estou querendo animar vocês, mas acho que eu vou deixar para fazer isso no mês que vem, que vamos falar sobre nossa devoção. Eu vou querer criar trios de oração. Eu não vou fazer isso esse mês, não. Vou fazer no mês que vem. Vamos falar sobre devoção, a gente vai falar sobre comunhão com Deus, oração. Vamos ter testemunho de uma jovem, vem aqui falar, tá? Gurgel vai estar conosco. Aí eu vou dividir durante o mês em trios para vocês se encontrarem para orar durante a semana. Uma vez na semana se encontrarem por Zoom para orar. Vou deixar isso para agosto, tá bom? Ok? Lucas, o que é que temos aí? Vão escrevendo aí no bate-papo, vão escrevendo no pessoal. Façam suas declarações de amizade aí uns para os outros. E aí, Lucas? Pode parar a gravação, Amanda. Eu tô aceitando aqui as sugestões. Depois você edita, Amanda. Tira aquela parte